Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula, a gente tinha parado no tópico sobre a ideia moral estar vinculada à ideia de liberdade, e a gente vai verificar por que alguns teóricos da ética acabam fazendo esse tipo de consideração. Então, como é que a moral está relacionada com a ideia de liberdade? Outro fator de diferenciação que muitas pessoas fazem ao tentar nos separar dos outros animais é de que nós somos os únicos seres dotados de consciência, né? A consciência talvez seja a melhor característica que distingue o ser humano dos outros animais. Então, o ser humano possui também o que? Uma consciência moral. Isso é a faculdade de observar a própria conduta e julgar, formular juízo sobre os atos passados, presentes e as intenções futuras. Então a gente reflete sobre o que a gente fez, a gente reflete sobre o que a gente faz, a gente reflete sobre o que a gente pretende fazer. E muitas vezes o eco daquelas coisas que nós pretendemos fazer, o que já fizemos, nos perturba bastante, né? Seja uma decisão que a gente tomou errado, seja uma escolha difícil que a gente teve que tomar. Nós somos seres capazes de lembrar e resgatar essas memórias e esses planos, e isso acaba refletindo na nossa psique, na nossa forma de agir, na nossa forma de sofrer, de expressar felicidade. Nós somos seres capazes de fazer juízo, e nós não conseguimos não julgar. Mesmo que nós não expressemos o julgamento com a fala, a gente faz esse tipo de julgamento o tempo inteiro na nossa cabeça. A gente vê uma situação que envolve terceiros e a gente expressa o julgamento, ou então no mínimo a gente pensa, né? A gente pensa alto demais às vezes, mas muitas vezes a gente guarda só pra gente. Não, isso aqui eu acho que eu não faria, isso aqui eu achei errado, isso aqui eu achei muito bom. Nós estamos o tempo inteiro fazendo esse tipo de julgamento. Note também que é somente depois de julgar que a pessoa tem condições de escolher entre as circunstâncias possíveis as suas ações e seu próprio caminho na vida. Ou seja, a pessoa só tem condição de escolher que caminho tomar, para o bem ou para o mal, se ela tiver essa capacidade de fazer um julgamento. Você só vai saber se aquela comida é gostosa se você colocar na boca e provar. E aí sim você vai poder então dizer: eu gostei dessa comida, ou então eu não gostei dessa comida. É justamente essa possibilidade que cada indivíduo tem de escolher seu caminho, de construir sua maneira de ser e sua história, que a gente chama de liberdade. Quando a gente vai falar de moral e liberdade, a gente tem que ter na nossa cabeça o quê? Se a consciência moral e a liberdade estão intimamente relacionadas, só tem sentido julgar moralmente a ação de uma pessoa se essa ação for praticada em liberdade. Quando, porém, estamos livres para escolher entre esta ou aquela ação e fazemos uma escolha, tornamos-nos responsáveis pelo que praticamos. Por isso que em alguns casos, por exemplo, o indivíduo estava sob efeito de algum psicotrópico, algum tipo de droga, então às vezes ele não é responsabilizado pelos atos que tomou. Por quê? Porque toda escolha necessita de um teor concreto de liberdade de julgar, liberdade de ver a situação, para você poder então tomar uma decisão. Uma decisão tomada sob pressão ou sob efeito de outros fatores não é uma decisão individual, é uma decisão levando em consideração outras coisas. Se um sujeito aponta a arma para sua cabeça e fala: me dê a bolsa, você não está praticando um julgamento, nenhum ato moral. Você não pode responder necessariamente por esse ato. Por quê? Porque você está numa situação de risco. Seu senso de conservar a própria natureza, de conservar a própria vida, acaba falando mais alto. Então você está sob pressão, não é uma situação de liberdade. Então o termo, quando a gente fala de moral e liberdade, a gente tem que lembrar sempre que a partir do momento que a gente lidar com algumas situações, a gente está livre para escolher, mas sabendo que essa escolha traz o que? Responsabilidade. O termo responsabilidade, que vem do latim respondere, que significa estar em condições de responder pelos atos praticados. Tá bom? É uma propriedade comumente atribuída ao que? A consciência moral, de que ela nos fala como uma voz interior, geralmente nos inclinando para o caminho da virtude. Então vamos só fazer uma síntese aqui de moral e liberdade. A escolha moral do que é certo e o que é errado, ela só é julgada pertinente quando nós estamos livres para fazer esse tipo de coisa, tá bem?
Quando estamos livres para escolher entre esta ou aquela ação e fazemos a escolha, a gente se torna o quê? Responsáveis pelo que praticamos. Então, moral e liberdade andam juntos e andam juntas de mãos dadas com um terceiro item, que é a responsabilidade. Agora a gente vai para o outro tópico, que é o tópico da virtude. A palavra virtude, eu coloquei todos esses significados para a gente sempre ter essa noção da origem das palavras, né? Que deriva do latim virtus, ou força ou qualidade essencial, significa no contexto da moral a qualidade ou a ação que dignifica o ser humano. Se a consciência moral e liberdade estão intimamente relacionados, só tem sentido julgar moralmente a ação de uma pessoa se essa ação foi praticada em liberdade. Quando estamos livres para escolher entre esta ou aquela ação e fazemos uma escolha, nos tornamos responsáveis pelo que praticamos. O termo responsabilidade vem do latim responder, que significa estar em condições de responder aos atos praticados. Não, eu repeti o slide, olha só. Que estranho. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo, eu só fiz repetir o próprio slide, perdão. Outra pergunta que a gente acaba levando em consideração é que, se para tomar algumas escolhas nós temos que estar livres para tomar essas escolhas sem nenhum impedimento de outros, a gente tem que estar na livre escolha, na livre capacidade de escolher, com nossas faculdades mentais em bom estado, a gente vai para outra pergunta, né? Somos realmente livres para escolher algumas coisas? E se somos, que liberdade é essa? Né? Existem três respostas para essa pergunta, três respostas para essas perguntas, três respostas formais, né? Uma que enfatizou o determinismo, outra que destacou o papel da liberdade, e uma terceira que procurou estabelecer um diálogo, uma dialética entre os dois termos. A vertente determinista, ela vai defender que a liberdade não existe, pois o ser humano seria sempre determinado, seja por sua natureza biológica, ou seja, por nossas necessidades, nossos instintos, seja por sua natureza histórico-social, pelas leis, pelas normas, pelos costumes. Segundo essa corrente aqui, nós sempre agimos determinados pelos nossos fatores biológicos ou pelos nossos fatores culturais, pelos nossos fatores que acabam de fora influenciando o nosso comportamento, ou pelos fatores de dentro, da nossa genética, da nossa natureza. Então nós nunca escolhemos nada, nós sempre seguimos caminhos já predeterminados por esses dois campos, às vezes mais um, às vezes mais outro. Então não haveria liberdade para escolher aqui nesse campo, tá bom? Já na segunda resposta, a resposta libertária, ela diz que o ser humano é sempre livre, né? Embora os defensores dessa posição admitam a existência das determinações de origem externa ou interna, né, sociais ou biológicas, eles sustentam a tese de que o indivíduo possui, apesar de todas essas influências, uma liberdade moral que está acima dessas determinações. É como se o sujeito não fosse totalmente condicionado por esses fatores. Não é só a biologia, não é só os fatores culturais, as normas, as leis, os costumes que podem comandar as vontades do sujeito. O sujeito tem aí um espaço de escolher, de fazer uma escolha diferente. Então é nesse espaço aí, nesse vão, que estaria a liberdade humana para tomar algumas escolhas diferentes da posição determinista. Já a terceira resposta, a resposta dialética, que ela procura exatamente fazer uma mistura dessas duas respostas a essa pergunta, se existe liberdade ou se não existe liberdade, ela diz o seguinte: segundo essa via de interpretação, o ser humano é determinado e livre ao mesmo tempo, né? Determinismo e liberdade não se excluem, mas se complementam. Nessa perspectiva, não faz sentido pensar numa liberdade absoluta nem numa negação absoluta da liberdade. Percebam que essa terceira via, como eu falei, procura fazer uma junção desses dois aqui. Existem fatores que nos determinam. Quando a gente está com fome, a gente quer comer. Quando a gente está com sede, a gente quer beber. Quando a gente tem que obedecer uma regra ou obedecer uma norma moral, a gente tende a obedecer. Mas a gente também tem o
que os libertários falam, né? A gente tem também liberdade para não levar alguns fatores em conta. A gente também tem espaço para achar que algumas regras são antigas, que não se encaixam mais no mundo de hoje. A gente tem a liberdade de achar que alguns costumes eles não se adequam à nossa vida, né? Quando vem principalmente uma pessoa de mais idade dizer como a gente deve se comportar ou não, normalmente a gente rejeita. Não que a gente não tenha valores morais, todos nós normalmente temos valores morais, mas nós não simplesmente copiamos e colamos os valores morais e as regras que já estavam determinadas. A gente tende ao quê? A gente tende a copiar alguns, que a gente fala ok, eu concordo com eles, eu acho que esses aqui são válidos, e outros a gente fala não, isso aqui não se encaixa mais hoje, isso aqui não tem razão de existir. Então exatamente se a gente pode questionar, se a gente pode inclusive mudar algumas regras, porque como eu falei, a moral, as leis, tudo isso mudam com o tempo, se modificam, então existe sim o que? Um espaço de liberdade. Então percebam, a moral, as leis, a nossa determinação biológica e social, ela nos influencia e muitas vezes ela determina alguns comportamentos nossos, mas nós não somos completamente movidos e determinados por causa desses determinantes. Muitas vezes a gente pode dizer não para esses determinantes. Por exemplo, quando você está com fome e você fala, não vou comer agora porque eu tenho que fazer isso aqui antes, ou porque eu estou sem vontade de comer. Muitas vezes a pessoa está, você está com fome? Estou, vamos comer? Não, não estou com vontade de comer. É uma negação de um determinante biológico que outros animais praticamente não têm como escolher. Quando um cachorro está com fome, ele vai comer. Quando um gato está com fome, ele vai comer. É um determinante biológico que a gente consegue, entre aspas, driblar, né? Quando o animal quer dormir ou precisa dormir, ele dorme. Nós, teoricamente, normalmente seguimos o mesmo rumo, mas às vezes a gente não dorme porque o horário não permite, porque nós temos alguma coisa para fazer. Então percebam, a gente consegue negar os determinantes, a gente consegue falar, depois de certa idade eu não vou me vestir da mesma forma que meus pais querem que eu me vista, porque eu não concordo com essa prática. Você vai lidar com a responsabilidade, com o atrito, provavelmente seus familiares não vão achar essa decisão muito boa, mas se tudo der certo, vai ser um pequeno trauma na vida de vocês e vocês vão conseguir lidar com isso de forma tranquila com o passar do tempo. Então, de novo, não existe um único determinante biológico ou cultural que delimite a sua liberdade, mas também você não está livre totalmente desses determinantes, ok? Muitas vezes esses determinantes falam alto, outras vezes nem tanto, outras vezes você pode ignorá-los. Então existe numa mesma espécie, no mesmo indivíduo, a liberdade e as determinações. A gente acaba também entrando em alguns dilemas mais complexos, né? Quais seriam as origens da violência e do mal? Alguns teóricos eles afirmam que essa violência, que a maldade, abstratamente falando, ela provém dos próprios instintos naturais do ser humano, que seria algo inato a todo membro da espécie. Inato quer dizer aquilo que nasce com a pessoa. Você nasceu com isso inato, um comportamento que você já veio com ele, veio de fábrica, entre aspas, com esse comportamento. Então, vários teóricos achavam que existiria assim uma natureza humana, um instinto, a pulsão para lidar com algumas demandas e que às vezes quando essas demandas não são atendidas, essas vontades, esses desejos, a gente acaba apelando para a violência, praticar o absurdo, o maligno, o real, o monstruoso. Já outros vão definir que os contextos sociais, econômicos, políticos e culturais determinam se esse comportamento irá florescer ou não. É como se esse tipo de teoria falasse o seguinte: nós podemos ter sim alguns impulsos, algumas tendências no interior da gente que levam a esses comportamentos mais agressivos, a essa prática de atos considerados ruins, malignos, monstruosos, mas que elas vão aparecer mais ou menos a depender do contexto em que esse indivíduo está inserido. Se o indivíduo cresce num ambiente mais violento, agressivo, num ambiente que estimula esse tipo de prática, que valoriza o conflito, o embate, a humilhação,
Então esse indivíduo estaria, entre aspas, sujeito a ter a ser um indivíduo que pratica mais esses atos considerados malignos, cruéis, etc, etc, etc. Se for uma sociedade mais violenta, né? Seria como se o sujeito tivesse as condições para que esse tipo de comportamento aflorasse, para que esse tipo de comportamento aparecesse. Já se ele vive numa sociedade onde a harmonia, a amizade, o convívio humano é mais solidário, é menos conflituoso, onde há um favorecimento às ideias de paz, de união, então esse sujeito ele não seria necessariamente um sujeito estimulado para a violência, para o mal, seria uma pessoa que cresceria com a empatia maior, com a solidariedade maior, com a capacidade maior de fazer o bem. Isso, claro, não valeria para alguns sujeitos com distúrbios mentais, como psicopatia e outros problemas. Por último, né, existem algumas vertentes que defendem que o ser humano não pode ser explicado por determinações somente internas ou externas, sendo um ser multideterminado. De novo, é uma tentativa de fazer o que a gente acabou de fazer aqui ao lançar essa proposta da resposta dialética a respeito da liberdade ou do determinismo. Seria a ideia de que nós temos sim impulsos, mas também nós temos influências externas, influências ambientais. Lembrando, para esses teóricos que defendem essa terceira vertente, o ser humano é um ser biopsicocultural. É biológico, nós temos a nossa natureza biológica, é psico, nós temos nossas características psicológicas, que a depender de indivíduo para indivíduo variam bastante, e nós temos as nossas características culturais, que seriam exatamente as influências externas, a economia, a cultura, a sociedade, a moda, a política, que acabariam nesse jogo de cintura aí com os fatores biológicos e psicológicos, influenciando mais ou menos o comportamento individual. Então a gente lança aquela pergunta: a moral muda? Né? O sistema moral de cada grupo social é elaborado ao longo do tempo de acordo com os valores reconhecidos por aquele grupo como significativos para a convivência social. Então existem sim transformações. Embora a gente herde um conjunto estabelecido de normas morais, chega um momento em nossas vidas em que a gente pode refletir sobre elas, aceitá-las conscientemente ou rejeitá-las. Né? Como eu falei para vocês, nós temos a liberdade de levar alguns fatores em consideração e outros não. O indivíduo que nasce, ele pode reafirmar e consolidar a moral que já existe, ou seja, ele nasce, ele absorve aqueles preceitos, aquelas normas que ele recebeu e as incorpora e as defende, mas o indivíduo também pode negar e dessa forma contribuir para uma espécie de transformação. Existem, portanto, os sujeitos passivos, em outras palavras, são os sujeitos que assimilam os valores morais aprendidos no processo de socialização, no processo que a criança cresce, vai aprendendo de acordo com as figuras de inspiração que são os pais, a família, etc., o que é certo e o que é errado. E existem os sujeitos questionadores, que são os sujeitos que, não assimilando passivamente esses princípios, se propõem a examiná-los e questioná-los à luz de novas condições histórico-sociais. São as pessoas que dizem: nós não sabemos exatamente se esses preceitos nos contemplam, se nós acreditamos neles, se nós achamos que eles são válidos ou não. Então nós preferimos questioná-los, colocá-los aqui na mesa para estudá-los e, se possível for, modificá-los, adaptá-los ou aceitá-los. Não há uma receita de bolo nesse caso. Às vezes o sujeito reforça, acaba se convencendo que aquele valor moral realmente é o mais válido. Às vezes ele o adapta, ele fala: ok, é válido, mas nos tempos de hoje a gente precisa adaptar para essa e essa questão. Ou ele simplesmente nega tudo e fala: nós não precisamos disso, nós precisamos de outra coisa, de outro valor para substituir. O exemplo claro disso é, por exemplo, permitir que as mulheres usem calça jeans. Na sala de aula que a gente tem, praticamente todas as alunas usam calça jeans, mas há um certo tempo atrás não seria bem visto, porque essa não seria uma vestimenta do sexo feminino. Legalmente não seria proibido, mas moralmente não seria bem visto. Mas com o passar do tempo, algumas mulheres falaram: olha, não tem problema nenhum a gente usar calça jeans, a gente vai usar e doa quem doer. E aí algumas pessoas se manifestaram contra, algumas pessoas reclamaram, mas com o passar do tempo essa norma acabou mudando e hoje pelo menos na sociedade brasileira,
completamente aceito que as mulheres possam utilizar vestido, saia e também calça jeans, short e outras vestimentas, coisa que até um tempo atrás não seria permitida, ok, pessoal?